Antes dos colossais dinossauros do Jurássico e do Cretáceo, houve uma era esquecida pelo tempo. Um mundo extremo de temperaturas escaldantes, vastas terras áridas e criaturas estranhas que desafiavam a sobrevivência. Bem-vindos ao Triássico, o período em que os futuros governantes começaram sua jornada. Mas como era esse mundo? Quem foram os primeiros dinossauros? E como essa era terminou? Vamos descobrir agora. O Triássico, que ocorreu entre 252 e 201 milhões de anos atrás, foi um período de recuperação. A Terra estava se reerguendo após a maior extinção em massa de todos os tempos, que eliminou mais de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. O planeta era quente, seco e dominado por vastos desertos. A vegetação era escassa, com poucas florestas espalhadas por planícies áridas. O clima extremo favorecia criaturas resistentes e adaptáveis. E foi nesse ambiente hostil que os primeiros dinossauros começaram a evoluir. Diferente dos gigantes do Jurássico e do Cretáceo, os primeiros dinossauros do Triássico eram pequenos, rápidos e ágeis. Eles ainda estavam longe de se tornarem os dominantes do planeta, mas já demonstravam características únicas. Entre os primeiros dinossauros conhecidos, destaca-se o Eoraptor, um predador ágil e oportunista, medindo cerca de 1 metro de comprimento. Com sua velocidade impressionante e dentes afiados, ele caçava pequenos animais e insetos, utilizando sua leveza e rapidez para emboscar suas presas antes que tivessem chance de escapar. Mas enquanto predadores como o Eoraptor dominavam a caça, os primeiros herbívoros também estavam se expandindo e crescendo. Entre eles, o Plateossauro se destacava, atingindo até 9 metros de comprimento. Adaptado para uma vida em constante movimento, esse gigante primitivo possuía membros traseiros robustos e um longo pescoço, permitindo que se alimentasse de vegetação inacessível para outros animais. Embora não fosse um predador, sua estrutura corporal e tamanho já eram uma prévia do que os grandes saurópodes do futuro se tornariam. Mas, se os dinossauros ainda eram pequenos no Triássico, quem então dominava a Terra? A resposta: répteis primitivos como arcossauros e rincossauros. Um dos predadores mais temidos era o postossuco, um parente distante dos crocodilos que podia medir até 5 metros de comprimento, e era um dos maiores carnívoros terrestres da época. Imagina encontrar esse bicho no meio do mato. Os primeiros dinossauros precisavam ser rápidos para sobreviver, já que predadores como o postossuco eram ferozes e dominavam o topo da cadeia alimentar. Porém, os herbívoros, em sua grande maioria, não eram tão rápidos quanto os carnívoros, o que os forçou a desenvolverem outras estratégias de defesa para garantir sua sobrevivência. Alguns, como o Plateosaurus, cresceram em tamanho para intimidar predadores e alcançar vegetação inacessível. Outros desenvolveram corpos robustos e caudas poderosas para se proteger, enquanto certas espécies adotaram o comportamento de viver em grupos, aumentando suas chances de detectar ameaças e se defender coletivamente. Em um mundo implacável, a evolução foi a chave para a resistência. Enquanto os primeiros dinossauros lutavam por espaço em terra, no céu surgiam os primeiros pterossauros. Criaturas como o Preondactylus já mostravam habilidades de voo que mais tarde fariam dos pterossauros os reis do ar. Nos mares, criaturas como o Notossauro dominavam. Esse réptil marinho era um nadador ágil e um eficiente caçador de peixes e pequenos animais aquáticos. Enquanto a vida se diversificava em terra, nos céus e nos mares, o mundo do Triássico parecia estar em plena expansão. Os primeiros dinossauros se espalhavam, os pterossauros dominavam os ares, e os répteis marinhos caçavam sem rivais. No entanto, essa era de transformações estava prestes a ser interrompida de forma drástica. No final do Triássico, 201 milhões de anos atrás,
algo catastrófico aconteceu. Uma série de erupções vulcânicas massivas liberou enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, alterando o clima drasticamente. Este evento levou a uma extinção em massa, que eliminou cerca de 80% das espécies vivas. Muitos dos grandes répteis dominantes desapareceram, abrindo caminho para uma nova era de sobreviventes resilientes. Com a drástica redução da concorrência, os dinossauros, que até então eram apenas uma parte do ecossistema, começaram a se expandir e conquistar novos territórios. Pequenos, adaptáveis e ágeis, eles emergiram como os verdadeiros vencedores desse evento catastrófico. E assim, começou a Era dos Dinossauros, que atingiria seu auge no período seguinte, o Jurássico. O Triássico foi o palco do surgimento dos dinossauros e das primeiras grandes transformações do planeta. Mas essa história ainda não acabou. Quer saber como os dinossauros se tornaram os gigantes do Jurássico? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nosso próximo vídeo levará vocês para uma viagem inesquecível pelo Jurássico, a Era dos Gigantes.